Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for o horário que vocês estão assistindo essa apresentação. Meu nome é Vitor Ribeiro Costa Gomes e eu estou aqui representando os autores da atividade Praticando a Educação pelo Problema, sendo esses a Wilza Mara de Oliveira, a Bruna Mendonça dos Santos, a Camila Maria Pereira Casarotti, o Frederico Miranda e a Poliana Miranda Alves. Então, a nossa atividade, que fora submetida à segunda amostra do projeto de ensino do IFTM, é Praticando Educação pelo Problema. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a introdução dessa atividade. Essa atividade, Praticando Educação pelo Problema, ela tem uma abordagem investigativa. A gente vai falar sobre o contexto histórico dessa abordagem investigativa, mas nesse primeiro momento, é importante saber que a abordagem investigativa, ela busca o ensino através da investigação de um problema. Mas qual seria esse problema? É exatamente o que se trata a nossa atividade, praticando educação pelo problema. Então, a abordagem investigativa, ela vai buscar o ensino através da investigação do problema. E essa atividade, ela está sendo desenvolvida, vai ser desenvolvida no decorrer do ano, e está sendo desenvolvida a partir dos conteúdos que os alunos do primeiro ano da Escola Francisco Cândido Xavier estão estudando. Aqui está a logomarca da Escola Francisco Cândido Xavier. Sobre o referencial teórico, a gente está introduzindo a metodologia ativa com uma abordagem investigativa. A metodologia ativa, que é exatamente o aluno ser o principal agente no processo de construção da aprendizagem dele, com uma abordagem investigativa. A abordagem investigativa é uma proposta contemporânea que busca um ensino mais interativo através da investigação do problema. Então, através da investigação do problema, utilizando a abordagem investigativa e a metodologia ativa, o aluno ele vai conseguir desenvolver os seus conhecimentos sobre o conteúdo. Através dessa atividade, praticando educação pelo problema, se torna possível, então, o exercício de competências cognitivas e intelectuais do aluno. Competências cognitivas é exatamente a capacidade que o aluno tem de adquirir conhecimentos intelectuais, é a capacidade que ele tem de compreender, de entender os conceitos. Além disso, a educação pelo problema, ela contribui diretamente para a formação de um cidadão mais ativo, que consegue desenvolver saídas para situações que envolvam mais de uma variável. Por quê? Quando o aluno está submetido a uma questão problema, ele vai ter diversos caminhos para poder investigar, mas ele vai chegar num resultado específico. Então, é aí que entra, né? O aluno ele consegue, a partir da atividade investigativa, ele consegue, então, desenvolver saídas para situações que envolvam mais de uma variável. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a metodologia. Como a gente já falou, a gente utiliza a metodologia ativa com uma abordagem investigativa. E essa atividade ela está sendo desenvolvida durante o ano. A gente já fez 2 atividades investigativas com eles. Quando a gente faz a elaboração dessa atividade praticando educação pelo problema, essa atividade ela é estruturada em 2 momentos, ou seja, em 2 aulas. No primeiro momento, nós PIBidianos, submetemos os alunos a uma questão problema. Seja essa uma questão problema qualquer estruturada a partir da atividade praticando educação pelo problema. Como, por exemplo, eu tive uma experiência com os meninos, de modo que a questão problema elaborada foi a importância do núcleo na célula. Então, a questão problema que a gente criou foi a seguinte: a célula manteria suas funções vitais sem o núcleo? E a partir dessa questão problema, os alunos eles elaboraram hipóteses, tá? Mas o primeiro momento aqui é submeter os alunos a uma questão problema.
Já num segundo momento, após submeter os alunos a essa questão problema, o que a gente faz? A gente faz o levantamento do conhecimento prévio. E esse levantamento do conhecimento prévio, ele pode ser altamente mutável de acordo com a elaboração da atividade praticando educação pelo problema. Esse levantamento do conhecimento prévio, ele pode ser ali um formulário do Google Formulários, ele pode ser também um bate-papo entre os alunos, um jogo, tá? É só para ver o que o aluno sabe sobre o conteúdo estudado. Após a gente fazer o levantamento do conhecimento prévio, o que a gente faz? O levantamento das hipóteses sobre a questão problema inicial, ou seja, as possíveis resoluções para essa questão problema a partir do conhecimento dos alunos. Então, como eu citei lá a minha experiência, que a questão problema que nós tínhamos submetido os alunos era se a célula manteria suas funções vitais sem o núcleo. A gente teve ali diversas hipóteses, como por exemplo, alunos disseram assim, sim, a célula manteria suas funções vitais sem o núcleo, por isso, por aquilo outro. Em contrapartida, a gente teve alunos também que disseram, não, a célula não manteria suas funções vitais, por isso, por aquilo outro. E após, então, a gente fazer o levantamento das hipóteses, caminhando para o fim da primeira aula, o que a gente faz? A gente sugere que os alunos, eles pesquisem. Então, a gente faz o levantamento ali de algumas questões, sugere que os alunos pesquisem, trazem o resultado dessas pesquisas para a próxima aula. Já na segunda aula, e dando continuidade na atividade praticando educação pelo problema, os alunos eles demonstram seus resultados, e após eles demonstrar os seus resultados, a gente apresenta a experimentação da questão problema, que seria basicamente a resposta de uma forma experimental. E como que a gente está no estudo remoto, essa atividade, esse experimento é totalmente adaptado aos estudos remotos, de modo que a gente pode trazer esse experimento por meio de um vídeo, de um simulador e entre outros. E por fim, a gente faz uma roda de conversa ali para discutir quais foram os resultados da aplicação dessa atividade. E a gente tem diversos resultados, tá? Com a realização dessa atividade investigativa, a gente pode observar que os alunos eles têm percebido o conteúdo de uma forma bem mais dinâmica, o que tem colaborado diretamente para que eles desenvolvam capacidade de estabelecer relações lógicas entre causas e efeitos, aumentando a compreensão dos conceitos diversos, bem como a interação e socialização de conhecimentos entre o grupo. Sobre a conclusão que a gente tira desta atividade, é que o trabalho ele contribui de forma direta e muito positiva para a formação de nós, docentes, alunos do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, que faz parte do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, que é o PIBID. Porque essa atividade ela nos permite a vivência da prática, do planejamento, da elaboração, da reelaboração, visto que a gente está num contexto pandêmico, e que tem como objetivo colaborar para que os alunos se tornem mais ativos no processo de aprendizagem. Então, aqui a gente tem as nossas referências. Então, é isso. Muito obrigado. Então, aqui eu trago a logomarca da CAPES, do PIBID, que é esse projeto de extrema importância para a formação docente. E aqui, mais uma vez, logomarca da Escola Francisco Cândido Xavier. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.